Eu te ouvi falar que não há mais dúvida de que houve fraude nas eleições americanas. E eu fiz um vídeo na época mostrando aqui quais eram esses indícios, porque, teve umas. A votação parou no meio da madrugada e voltou. O Biden teve, um monte de voto a mais, enquanto Trump não teve nenhum. Aí tem Inacreditável. Alguns sistemas que deram erro, e aí, teve matérias no jornal que o pessoal mostrava assim, político republicano perdia 3 mil votos e ao mesmo tempo o democrata ganhava 3 mil votos e, um monte de coisa estranha, mas isso foi confirmado? Tu falou que não tem mais dúvida de que houve fraude, que estão agora pesquisando é a extensão da fraude. O que já foi confirmado em relação a isso? Porque, mais uma vez, eu vejo que a narrativa mainstream, o pessoal repete, isso aí era só choro de perdedor do Trump, isso aí nada foi confirmado, nada foi comprovado, e tu fala, não, já está confirmado, a gente tem que entender qual foi a extensão de toda essa fraude. Me conta um pouco mais sobre isso, que fiquei curioso. Assim, isso dá um programa inteiro, mas você tem, tanto na Geórgia, quanto no Arizona, quanto na Pensilvânia, quanto no Michigan, você tem em todos esses estados, você tem inúmeros casos de fraude no processo per se, porque o processo eleitoral americano exige a integridade do voto do momento em que ele é depositado na urna pelo eleitor até o momento que ele é computado e depois da rechecagem. Se em algum momento essa cadeia de custódia ela é perdida, esse voto ele é automaticamente ele não pode ser computado, ele é inválido. E você não tem cadeia de custódia de centenas de milhares de votos em vários estados. Você não tem. Você tem os fiscais dos dois lados, dos lados republicanos tendo acesso impedido, você tem votos que apareceram misteriosamente, votos que apareciam debaixo da mesa e eram computados, um monte de voto que foi apurado no meio da madrugada depois de mandarem os fiscais embora. E, curiosamente, apareciam centenas de milhares de votos sem conferência de assinatura, com leis que foram mudadas ilegalmente, com leis que foram mudadas ilegalmente na canetada com a desculpa da pandemia, e só poderiam ter sido mudadas pelas legislaturas. Então, assim, a abundância de problemas no processo, e onde é que está a fraude? A fraude está no processo per se. Mas você não conferiu e viu que tinham milhões de cédulas que... Não, meu amigo, depois que você perdeu o controle da cadeia de processo, acabou, você não consegue mais conferir se houve a fraude material, se teve fraude no processo por si só. Qual era a única forma de você verificar se houve fraude material? Era você fazer a conferência das assinaturas. E até hoje, ninguém resolveu fazer a conferência das assinaturas. Mas se tá tudo tão claro, por que não deu em nada isso? Isso que eu fico Porque não fizeram, porque toda vez que recorreram à justiça, ninguém quis mexer nesse vespeiro. Mano, eu fico olhando a mídia fez bullying, e ninguém quis mexer nesse vespeiro. Eu fico olhando até o Arizona, que tá com uma auditoria em curso, essa auditoria não está fazendo conferência de assinatura. Eu olho para isso e eu penso, cara, os indícios me parecem bem, impressionantes, para dizer o mínimo, e se nem nos Estados Unidos se faz alguma coisa com indícios tão claros e bizarros de que deve ter havido ali alguma fraude, eu fico totalmente desacreditado em relação ao Brasil. Mas fazem alguma coisa assim. Você tem mais de 100 projetos de leis nos estados, e vários estados já aprovaram seus projetos de lei para mudar o processo eleitoral para que esse tipo de fraude não aconteça mais. Inclusive a Flórida, né? A Flórida aprovou, o Texas aprovou, a Geórgia aprovou. Nessa pergunta eu quero encaixar aqui, mais uma pergunta de um seguidor, é o Lucas Alvarenga dessa vez, e ele quer saber se o Trump foi tão bom governante, como aparentemente tu defende bastante o Trump nos Estados Unidos, por que ele perdeu as eleições de 2020? Ele não fez nada de errado? É tudo culpa da mídia? Foi por causa da fraude? Qual é a tua opinião? Uma combinação de todas essas coisas. Primeiro, uma mudança grande na sociedade americana, que é uma sociedade que mudou demais e culturalmente está cada vez mais à esquerda, diferente dos Estados Unidos históricos que a gente sempre teve. Indubitavelmente, o Joe Biden teve mais votos do que Donald Trump na votação popular. Isso não significa que ele tenha ganhado a eleição, porque a eleição americana não é uma eleição que acontece pelo voto popular. Então, nesse sentido, as fraudes, muito provavelmente, eu não sei em que escala,
contribuíram para que o Joe Biden tivesse levado às eleições, mas ele teve, sem dúvida nenhuma, mais votos na eleição popular que o Donald Trump, como a Hillary Clinton também teve. E isso tem a ver com uma parte da razão para isso, são as mudanças culturais nos Estados Unidos. Uma outra parte é o fato do Covid. Os Estados Unidos estavam vivendo um momento de descontentamento por conta do Covid. Isso é inegável. E isso influenciou o processo eleitoral. Então, se você só colocar todas essas coisas juntas, você vai ver que isso teve um peso muito grande. Agora, pensa que contra o Trump tem todo o sistema financeiro, Wall Street, todas as universidades, toda Hollywood, a cultura, entretenimento, esportes, todas as empresas do Vale do Silício, toda a grande mídia e praticamente todos os grupos de interesse dos Estados Unidos. Então, assim, é só a mídia? Não, as forças contra eles foram muito grandes. Só para encerrar, então, se dizia, né, há algum tempo que o Lula, ele aproveitou muito no governo dele o resultado do que foi feito no Plano Real, né, pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Está acontecendo uma coisa parecida, talvez, pode estar acontecendo uma coisa parecida nos Estados Unidos, com o Biden aproveitando muito do que foi feito no governo Trump, enfim, tanto claro. na questão do plano das vacinas, quanto até a reestruturação de economia, sendo que o Biden está aí gerando inflação pra caramba, né, mas ele pega um Estados Unidos um pouco mais organizado e que provavelmente ele vai beber muito dessa fonte que o Trump deixou para ele. Mas ele está destruindo muito rápido. Agora, sim, claro, ele pega os Estados Unidos com um setor privado pujante, graças às desregulações que o Partido Republicano com Donald Trump fez, graças à reforma tributária que o Donald Trump fez, um país que vinha do menor desemprego da sua história, um país que, com as Forças Armadas reestruturadas, ele herda muita coisa, e claro, questão do Covid, herda muita coisa boa, mas ele está conseguindo. Tá de parabéns, ele tá destruindo bastante rapidamente, assim. Nem tu esperava que fosse ser tão rápido e tão... Não, eu esperava, porque tem aquele princípio conservador clássico, né, que diz o seguinte: construir as coisas você demora anos, destruir é muito rápido. Você vai construir uma casa, você demora um ano para construir uma casa. Você quer destruir a casa em uma semana. O Biden tá atendendo as suas expectativas. Tá. Pô, não